Chegou, áudio rodando, chegou bem, Rafa. Sincroniza. Bora. Valendo. Boa. Tomar lugar. Boa noite. Bom dia, boa tarde. Boa tarde. Não sei. À tarde, acho que é 16 horas. 16 horas. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Eu sou Rafael Branco. Agora você se apresenta. Eu sou André Cajaíba, iluminador. E hoje nós estamos aqui para fazer um bate-papo, conversar um pouquinho também com vocês sobre parte técnica e produção de espetáculos teatrais e falar um pouco também da adaptação disso para a pandemia. Eu queria ter a desenvoltura dele. Ah, não, vai ficar igual. Aqui, pronto. Eu faço, depois a gente troca. Ok. Eu acho que esse bate-papo, além da gente falar sobre essa questão da produção, essa questão técnica, a parte do cultural em si, né, ela foi muito afetada Demais. E a gente vai demorar aí, por mais que agora já esteja começando a retomar as produções, a gente vai levar um tempo para poder se reorganizar, né? Então acho que a gente, assim como outros projetos que também foram incentivados, a gente teve um mega privilégio de poder estar produzindo durante a pandemia, né? Essa parceria com a Tescom, a minha particularmente é de muitos anos, né? Muitos anos eu cheguei na Tescom, minha primeira passagem pela Tescom eu tinha coisa de 12, 13 anos de idade, depois profissionalmente a partir dos 19, então já são muitos anos, assim. E poder também estar com eles nesse período triste, né, dessa nossa geração, também foi super bacana. Já tá gravando? Já. Ah, mentira. Mas pode falar. Pode falar, depois a gente corta. Não tem problema. Cagou tudo? Não! É que eu comecei a escutar a polícia, deixa eu chamar a polícia, eu vou chamar a polícia. Peguei uma cadeira, subi em todas as escadas. Falei, a escola Que isso? tem um problema. Mas não é a menina que tá ensaiando. Ok, menos mal. Já tava louca aqui. Além da gente olhar para esse lado do que nós deixamos de fazer e muitos outros deixaram de fazer, e ainda essa retomada, mas eu acho muito interessante, que eu sempre gosto de falar, você pega um problema e você dele tira oportunidades. Sim. E nós aqui, como grupo de teatro, trabalho conjunto com a Tescom, a escola, o grupo de teatro Tescom, eu acho que a gente começou a fomentar uma ideia de formatação muito legal para o que é o trabalho do teatro digital, do teatro online. Que agora que a gente está num processo, vamos dizer assim, se Deus quiser, de final de pandemia, não é só a questão que eu vejo de como a gente estar com a arte dentro da casa das pessoas, nos celulares das pessoas. E sim, vamos chegar num momento que de repente a pandemia não é mais um problema, mas esse know-how do como fazer teatro online, de repente, vai fazer com que os seus horizontes se ampliem. Sim. Você pode apresentar o seu material para pessoas que estão muito distantes de você, inclusive, de repente, fazendo com que isso sirva de um certo currículo, né, um clipping do seu trabalho para uma venda para você posteriormente ir presencialmente em outras cidades, em outros estados e aí sim se apresentar. Então, eu acho que essa formatação para nós do que como deve ser o teatro adaptado para uma mídia vídeo, multimídia, né, possibilitou um amadurecimento muito grande do grupo todo, que inclusive foi aplicado agora no projeto do espetáculo Casamento de Sangue em Santos, com direção do Nelson Baskerville, e foi muito utilizada a questão do audiovisual em si, dentro do espetáculo presencial como projeção e também como veículo de divulgação. Né, para a montagem do espetáculo. E que difícil, né? A gente trabalha com teatro e aí chegou nesse momento e migrou para esse teatro online, vamos dizer assim, né? Teatro virtual, enfim. Que é existe uma linha muito tênue, né, entre o teatro e virar um curta-metragem, né? E quais parâmetros usa, né? Eu gravo um teatro, enfim, é uma coisa muito doida, assim. Cara, pra mim foi muito difícil, né? A luz de teatro, ela é completamente diferente da luz gravada para vídeo, né? Enfim, embora a câmera seja
uma tecnologia fantástica, ela enxerga diferente do nosso olho, né? Então, para mim também foi um processo de aprendizagem, transformar isso para vídeo e aprender um pouco sobre isso. Eu me lembro, no começo da pandemia, né, que teve aquela grande parada nossa e todo mundo, e quando a gente voltou a se reunir, que foi para o acontecimento do FE7 em 2020. Eu lembro de uma conversa que eu tive com você e mais algumas pessoas do grupo sobre quais são as regras, quais são os limites para o teatro online não se tornar um curta-metragem. E isso não é uma coisa regrada, não é uma coisa pautada, cada um coloca os seus limites. Até porque é novo, né? A exato. gente está descobrindo. Cada um coloca os seus limites e cria. A gente viu no próprio FE7 2021, né, que foi o 25º, algumas cenas com edições maravilhosas. Fantástico. Com efeitos e etc. E, pô, aquilo deixou de ser teatro? Não, mas na visão daquele grupo que trabalhou aquele tipo de efeito, usando uma edição super refinada e etc., continua sendo teatro. Sim. Para mim, eu percebi que eu não teria um livro de regras, olha, siga isso que aqui está o limite entre o teatro e o filme e o curta-metragem. Então eu comecei a criar pautas e regras minhas para não ferir principalmente o pessoal que é integralmente do teatro. Uma das coisas que eu coloco como pauta para mim, numa transformação de um teatro presencial para o digital, é de que de forma alguma o que você está vendo em vídeo pode mudar a experiência de um público presencial. Então se eu fizer um efeito na câmera de duplicidade, aparecer 2 Rafael e 2 André, não dá para fazer isso. Teria que ter um dublê, alguém com uma peruca, uma barba falsa, e seria um transtorno muito grande que na edição você faz super fácil. Mas então você pode mudar alterando essa percepção. Só pegando esse gancho que é interessante, porque eu também fui pesquisar, fui dar uma viajada, né? Sei lá, para eu tentar... Porque assim, eu também tenho uma cabeça muito analógica ainda, né? Eu sou novo, né? Nada a ver com questão de idade, mas eu tenho uma cabeça muito analógica. A mesa de luz é digital, para mim é tranquilo, mas o resto para mim... Anoto minhas coisas no papelzinho. Eu sou muito analógico, então... Eu sei como é. E aí, esse gancho que você falou é interessante, porque assim, no teatro eu preciso do trabalho do ator para que ele me leve o olhar pro pé dele. Por exemplo. Né? Então assim, existe um trabalho corporal, existe um tônus, existe um monte de coisas, um apanhado de técnicas, enfim, que o ator faz meu olhar quanto espectador ir para o pé dele. E aí quando você transfere isso para o filme, eu vejo muita gente, vamos supor, isso dá um zoom. Sim. Né? Eu não tenho como dar zoom no teatro. Né? Eu não tenho... Então assim... mas se eu der zoom, deixou de ser teatro, quem sou eu para dizer isso? Não é regra. Não é regra, exatamente. Não é regra. Mas aí, essa coisa que eu falei do analógico, né? Aí eu venho para mim, falo assim, mano, mas isso para mim não rola. Extrapola, nos teus limites. Mas é para mim, né? Para mim. E tomara que essa galera nova já venha com a cabeça digital. Porque... O grande problema nas discussões do teatro ser filmado, digital e tal, é a grande discussão de se deve haver corte ou não e multiângulo. Se você faz multiângulo, multicâmeras e etc. Então, assim, eu me sinto incomodado com a ideia de grandes closes. Planos muito fechados na cara do ator, detalhes como você falou do pé. Realmente é uma perspectiva que o público não teria. Porém, uma vez eu estava conversando com o pessoal sobre regras de alguns festivais, de que se você filma seu espetáculo para um festival, a câmera tem que ser estática. E aí eu falei, mas por que a câmera tem que ser estática? Porque é a visão do público. Eu falei, então 100% do público vai estar sentado no meio do teatro. Sempre. Sim. Não, porque você pode sentar mais pro lado, mais pro outro, mais pro fundo, mais na frente, no gargarejo. E eu, sinceridade, principalmente com o FE7, já tive a oportunidade de ver certas cenas e espetáculos que eu estava no fundo, e de repente aconteceu uma cena tão maravilhosa que, nossa, como eu queria estar vendo isso lá na frente. Então, se eu tiver a oportunidade de ver esse espetáculo por uma segunda vez, mas eu arrumar um assento lá na frente, eu vou ter uma perspectiva e uma experiência diferente. Mas aí a questão do multi-ângulos eu acho que é super favorável, né? Porque de fato você favorece o ângulo de todos os lugares da plateia. A questão
é que se confunde muito, às vezes se confunde a questão da câmera centralizada para um espetáculo sem corte. Sim. Né? Então, assim, na verdade, alguns festivais não permitem corte. Mas eu nunca vi uma proibição de multiângulo. Mas você não pode ter um corte ali, né? Porque no teatro você não corta, né? Não corta. Você não corta. Se você errar, vai na nossa. Vai. E o que eu acho engraçado também é que é muito interessante que a equipe que vai projetar e filmar e captar esse espetáculo, ela tem a sintonia e conhecimento total da montagem, da partitura, movimento e marcações do espetáculo e luz do espetáculo. Porque muitas vezes o diretor monta uma cena ou o iluminador montou uma luz que trabalha em X e certos paralelos são importantes. Se você pede para uma equipe profissional, chega, filma, edita e me entrega, eles podem não saber dessa importância e não favorecer esses ângulos que foram trabalhados. Agora, se a equipe de filmagem tem isso pautado, eles sabem que, poxa, para fazer esse paralelo nessa cena eu preciso pegar a câmera da esquerda para a direita e aí você trabalha em conjunto. Então, assim, seria... Você tem os elementos do teatro, o ator, o figurino, e a gente adiciona um novo, é mais que um é a elemento captação. para pré-produção, Exatamente, né? que está ali afinada com toda a engrenagem desde o início do processo de preferência. E a gente teve muito isso dentro do Bodas, né? Do Casamento de Sangue. Do Casamento de Sangue. Que é baseado no Bodas. Do Bodas, A gente teve muito isso. E para teatro, para mim foi uma grande experiência, né? O Casamento de Sangue. Porque você ter que pautar algumas coisas na pré-produção com relação à filmagem, como você está dizendo, isso não era comum para a gente. Não. Né? Então, horário do dia, o que... Mano, até o checklist, né? Aquela gravação que a gente fez na praia foi um carro gigante, né? Enfim, e aí isso entra e a gente tem que aprender, e vai, assim... O Casamento de Sangue, até trazendo um pouco mais aqui pra gente, foi incrível. Como você tinha dito, a gente já tinha tido uma experiência semelhante no FESET, né? As gravações do FESET, com a gravação da programação do FESET, mas era tudo muito institucional. Era tudo muito... Dentro de casa. Dentro de casa, Que, inclusive, foi um momento muito importante para o grupo, para todos os atores e produção até e etc. A vinda do Nelson, né? Porque além da vinda do Nelson, o trabalho do Nelson como diretor, que era uma coisa que eles almejavam já fazia um tempo, você teve uma grande quebra dessa barreira, que já fazia quase 1 ano e meio que nós estávamos dentro de um processo pandêmico, né, fechados, produzindo coisas pequenas, com distanciamento social, com máscara dentro da Tescom, e depois desse 1 ano e meio praticamente, a gravação das cenas para a montagem do Casamento de Sangue foi a primeira vez, desde o início da pandemia, que nós pudemos fazer arte com o pé fora de casa. Então, eu lembro que a primeira cena foi a do Alex, gravada aqui na esquina, inclusive. Foi muito legal a energia. E todos, o elenco, o pessoal da produção, que nem estava envolvido com aquele momento, andou até lá, só para ficar ali atrás, olhando a produção, porque nós estamos executando arte de alguma forma, de novo, fora de casa, publicamente. E a gente teve a oportunidade de ir para a praia, numa semana que foi a semana mais fria do ano. A gente chegou lá às 5h30 da manhã, tomando café na padaria. 6 horas da manhã na praia. Foi um frio lascado para fazer cenas fortes, pesadas. Enterramos a Júlia naquele frio. Se bem que eu acho que ela enterrada estava passando menos frio do que a gente lá de fora. E aí tivemos a oportunidade, fomos ao centro da cidade fazer, ainda tivemos o apoio da Guarda Municipal, a Prefeitura fez a ponte conosco para nos apoiar. Fizemos gravações na frente da Igreja do Valongo. Fizemos gravações em movimento com moto, com carro. Então, assim, foi uma grande produção. E para gerar uma coisa que é colocar e usar uma projeção em um filme como uma personagem. Porque dentro do Casamento de Sangue em Santos, a projeção, ela tem uma vida, um dinamismo, que ela é um ator, é uma personagem. Porque ora ela fala, ora ela cria um ambiente, ora ela é uma memória de uma cena que está acontecendo, ora ela entra adicionando informação. Sim. Então, assim, cada momento que você tem, ela tem uma tônica diferenciada e uma importância e peso diferente. E isso dá um dinamismo muito grande, porque nós temos atores em cena no espetáculo que tem essa dinâmica do múltiplo personagem.
né? Marco França, por exemplo, é um que ele aparece ora como um garçom, ora como um perito, às vezes no vídeo, às vezes presencialmente. Então o vídeo conversa com essa dinâmica. A Alex também faz vários, a Ana Paula também. Então é muito legal porque você cria essa junção, essa grande roda de que cada um é uma ferramenta e de repente essa ferramenta se torna o quê? Uma produção digital. Uhum. E ela volta para o presencial, então ela vai conversar com o presencial também. Essa adaptação que o Nelson criou foi muito legal, um ritmo muito bom. A gente teve diversas ideias, né? Eu e você passamos para ele, o que a gente mais ouvia era não. Isso não. Porque ele já tinha na cabeça dele totalmente determinado que eu quero é isso. Sim. E assim, ele é o diretor, ele não precisa explicar tudo o que ele vai fazer. Não, e sabe o que é incrível? Toda vez que ele falava não, eu falava assim, eu pensava, né? Falava não, eu pensava, caramba, a gente está perdendo uma coisa bacana. E esse pensamento ele foi. Mas é incrível quando você vê o resultado final, você fala, aquilo não precisava. Não precisava. Né? Assim, eu trabalhei com o Nelson, eu tive um trabalho anterior com o Nelson, já tinha visto alguns outros trabalhos dele com o pessoal de Cubatão, com outros grupos, com o pessoal de São Paulo. E é engraçado como... É igual pintor, né, cara? Quando você dá uma olhada no quadro, na pincelada, na técnica, você consegue ali identificar... a questão da identidade do cara. Exatamente, a quem compete aquele quadro. E é incrível quando você vê esses trabalhos do Nelson, é a identidade dele, né? Ele traz essa quebra estética, enfim, ele traz essas concepções que vão do analógico para o digital, do digital para o analógico. É muito louco. E para mim foi engraçado porque assim, o Nelson me deu uma liberdade de criação muito grande, assim, muito grande. O que até me assustava, né? Porque a gente vinha num processo de ensaio que eu vinha assistindo. Assim, o grupo ensaiou muito tempo online, né? E aí depois foram, acho que 20 dias aqui num corrido com algumas limitações, técnica do espaço, enfim. E aí eu falava, nossa, esse cara tá me deixando tão à vontade, e eu acho que se eu cagar tudo, tipo, né? E agora? Olha, a frase, se eu cagar tudo, é uma coisa que, por exemplo, hoje eu, para sair de casa, para estar aqui sentado com você, gravando esse vídeo, eu tive um ritual de preparação absurdo, porque eu sempre passo na minha cabeça, e se eu cagar tudo? Ponto de interrogação. Né? Então, assim, existe um ritual que você faz muito grande, cada um na sua frente de trabalho, para você ter aquela concentração e os detalhes e etc. E voltando no que você falou sobre o que o Nelson falava, não, isso eu não vou usar, ou não vamos fazer, o que no final foi criado é perfeito e muito bom para a concepção dele. Não que as ideias que foram cortadas seriam ruins, mas seriam outra coisa. Não, exatamente, não foi isso que eu quis outra dizer, coisa. Não é que a ideia era ruim. Eu ainda acho que muitas das ideias que ficaram para trás eram muito boas. Sim. Mas elas talvez não caberiam. Esse seria um excesso. Exatamente, na montagem. Sim. Mas talvez aproveitasse para outras questões. É complicado para nós na hora de produzir, a gente sabe o que o nosso equipamento é capaz de fazer, o que nós somos capazes de fazer. E de repente quando você chega numa situação e você tem uma ideia e fala, nossa, eu vou atingir o limite máximo da nossa capacidade de produção fazendo isso. E de repente alguém fala, não, mas isso não precisa. Você dá aquela tipo, mas eu queria brincar com equipamento novo, eu queria fazer... Mas eu entendo que existe uma lapidação na ideia para chegar no conceito. Se você pegar a cena do ML... Nossa. Cara, assim... Trabalho. Não, do que ela seria, depois do que ela se tornou e depois do que ela foi no final. Para mim, que sou do teatro, né, que não vivo essa realidade cinematográfica de nada, eu olhar o ambiente físico e ver o resultado final na filmagem, quem é de cinema vai falar, puta, isso não é nada. Ok, é normal. É normal. Ok. Assim como se o cara do cinema chegar num processo de montagem de um espetáculo com
108 aparelhos no palco, processo de gravação, enfim, eles também vão achar isso fantástico. Mas quando eu lembro do espaço físico e do resultado final que veio, e a somatória de tudo, né? Desde a Fábia na maquiagem, que tipo, quebrou tudo. Nós ficamos com medo. A maquiagem era uma coisa que estava tão realista que a gente olhava, os caras, não podemos falar para não dar spoiler do espetáculo, mas o pessoal ali com os ferimentos dava nervoso de olhar, porque aquilo te convencia. E assim... Mas o espetáculo já rolou. Já viram, a gente está no meio da temporada. Mas para quem não viu, fica sem spoiler. É isso aí. Tá bom. e esse tipo de situação é que foi interessante, porque além do IML, todas as cenas elas tiveram uma certa preocupação, porque o Nelson queria dar uma estética antiga para o filme. Uhum. Então a gente teve uma grande preocupação técnica, desde a montagem e configuração do equipamento de captação até a iluminação e etc., para que a gente gerasse um bruto que não tivesse, na verdade, a cor final do filme. Porque este filme passaria por um tratamento, cada cena recebeu até 3 camadas de colorização extra para se adequar ao clima. Então são todas cenas frias, meio azulada, meio esverdeada. Em alguns momentos chaves essa cena vai ficar avermelhada porque o texto induz a isso. E ainda a gente colocou uma outra camada de sujeira sobre o vídeo para dar aquela ideia de um VHS que já podia estar, sabe, aquela fita que já rodou bastante, que tem um certo chiadeira na imagem. Então tudo isso para criar um clima e um ambiente que se colocasse em 1978 com aquela, não um equipamento profissional de 78, e sim um equipamento que no máximo uma pessoa tinha um projetor de Super 8 em casa, alguma coisa assim. Então essa estética foi toda montada para chegar nisso e conversar. Mais uma vez seria o figurino da personagem projeção, né, junto com toda a montagem do espetáculo. E aí só para mim, qual era o maior desafio em si? Não era só criar essa luz, não era só... Era também entender a loucura do diretor. Enfim, é uma loucura quando você pega linearmente, né, o espetáculo. Sim. É uma loucura aquilo. Eu não sou muito convencional na minha luz, né? Eu acho que eu tenho também algumas coisas bem características minhas que eu tento colocar em todos os espetáculos que eu tenho essa possibilidade de criar a luz. Eu tinha que dar um jeito de colocar minha identidade, entender a loucura do espetáculo, entender essa viagem do Nelson em 12 canais de Gimmer. Então, assim, para quem entende, sabe... Houve um milagre. Para quem sabe, 12... Na verdade, 11, né? 11, porque o 9 tá queimado. Enfim, e aí... E aí trazer elementos alternativos tal, e também saber que essa luz precisaria ficar boa para a filmagem. Embora nossa câmera, nosso equipamento seja hoje um equipamento bom, ele tem as limitações dele, né? Então, assim, de repente, a luz do início que eu, para o teatro, usaria 25%, para a câmera eu não posso usar 25%, né? Porque eu torno... precisa do dobro, né? Preciso colocar ali... dobro ou triplo, preciso colocar 50%, 75%. Enfim, já estou dando um spoilerzinho também. Enfim, a luz inicial, ela também precisa iluminar quem está... Enfim, então todos esses desafios, assim... Eu gostei bastante do resultado final, mas, óbvio, eu sou suspeito. Mas, cara, que desafio, assim. Não, mas eu acho que você não é suspeito, porque eu acho que a equipe inteira, são 10 atores, mais o diretor, mais a equipe técnica, nós devemos ser uns 15, 16. Por aí. Né? Então, de repente, você é 1, 2 ou 3 partes, mas de um todo muito grande. E quando você entende e respeita as particularidades de todos e vê a somatória dos trabalhos de todos acontecendo, sim, você ganha direito de gostar ou desgostar, porque não dependia só de você. Né? E assim, essa soma, essa junção das máximas e das competências gerou algo muito bonito. Sabe? É um espetáculo que você tem medo, se emociona, ri, canta e dança, e ainda chega no final e tem um evento muito forte que acontece, sem spoiler.
De novo, eu sei que alguns já viram e tal, mas eu vou respeitar quem não viu, beleza? Então, assim, e essa somatória é muito bacana, porque você vê isso no resultado. E ainda por questão da luz, eu acho muito interessante o pensamento que foi conversado, daquela coisa da luz alternativa. Sim. Porque o espetáculo pode sair aqui da Tescom, do Teatro Iracema Paula Ribeiro, e ir para um italiano, um palco grande. A gente Mas só precisa de um lustre, viu, Carla? Aí, ó, já fica pedido aí. Só que a gente também pode adaptar ele para um queijinho, não, queijinho não dá, mas um teatro de arena, um local... Sim, o espetáculo ele é totalmente adaptável, totalmente adaptável. Sim. Tanto é que assim, a gente nunca saiu daqui, né? Ainda não. Ainda. Mas na possibilidade de sair, anteontem eu fui fazer fiz um mapa novo, uma luz nova, dei uma recriada, obedecendo a linha já criada, mas quando eu vi esse mapa pronto, eu vi que ele pode rolar no italiano, ele pode rolar numa semi-arena, ele roda tranquilo, até na arena. Espaços alternativos. Super rola. Essa dinâmica é legal, você pensar nisso dando encaixe para lugares grandes ou lugares pequenos e você ter essa flexibilidade para viajar e ter a oportunidade de apresentar em diversos lugares. Eu acho isso muito legal. Aí, assim, muito louco, só para eu explicar, isso aqui é um parênteses. O trabalho que eu tive anterior com o Nelson foi no Sesc. Né? Eu lembro que, enfim, padrão Sesc, quem conhece sabe que você chega num teatro do Sesc, você tem equipamentos, os melhores em grandes quantidades, né? O espetáculo até que eu fiz foi o da Priscila Calazans, o Nostalgia do Amor Ausente. E aí, nossa, eu usei refletor pra cacete, saca? Tipo, tinham... Vamos brincar de refletor. Cara, assim, eu acho que toda essa experiência da pandemia, lógico, não dá para dizer que foi algo maravilhoso, porque a pandemia não foi maravilhosa, mas eu acho que esse forçar que nós tivemos de nos recolher e recriar e reaprender e achar novos caminhos, acabou nos acrescentando muito por questões técnicas, criativas e eu acho que todos envolvidos, pelo menos na nossa equipe da Tescom e etc. Inclusive serve de incentivo para você que está nos assistindo, produza. Mesmo que, eu só tenho um celular, não é limitação para ninguém. Filme com um celular, invente coisas novas. Filmes que são profissionais, que foram para o cinema, já foram por teste feitos com celulares. Aquelas coisas mais antigas, tipo Bruxa de Blair, tinha um filme com um monstro que o cara fugia correndo na floresta. Literalmente são filmes profissionais que foram filmados com os celulares na mão. Então, assim, se há essa experimentação oficializada, profissionalmente até, por que vocês não podem fazer isso em casa também? Com uma lâmpada ligada, virada, uma luminária, o celular apoiado, não tem um tripé, apoia em alguma coisa, uma pilha de caixas. O importante é você se virar e criar um ambiente e no final fazer o que é a arte. Passar a sua mensagem, a sua expressividade, a sua vontade de comunicação. Não interessa a qualidade técnica, etc. Você fez. Se você fez, você aprendeu. Você evoluiu. Nós começamos com uma câmera emprestada. Foi. Né? Sem microfones específicos, nada do gênero. E a cada vez que eu e o André produzíamos alguma coisa, olha, aprendemos mais isso, precisamos de coisa tal, corríamos atrás. Sim. E aí cada passo que ia era um anexo. E hoje, graças a Deus, nós temos um bom equipamento e nós temos feito coisas que nos agradam, que nós ficamos felizes em assistir. E assim, poder também ajudar principalmente ao grupo Tescom e a escola a se comunicar, a produzir e mostrar o seu material para quem está nos assistindo em casa. E acho que o que fica disso, mesmo não tendo sido bacana a pandemia, essa questão da produção virtual, online, eu não sei o termo certo, eu acho que é a mesma coisa, mas dizem que não é, enfim. Digital, chama de digital que engloba tudo. Isso aí, digital. Eu acho que ela não pode parar, né? Eu acho que, na verdade, isso já era uma tendência, né? Ia chegar um momento que a gente ia quebrar essa barreira do palco e o teatro ele ia chegar onde ele está entrando hoje, enfim, talvez antecipou por conta... Acelerou, exatamente. E eu acho que é bacana, isso que o Rafa falou é verdade, continuem produzindo, produzam, e agora produzam para teatro e produzam também simultaneamente para o digital, né?
isso acaba socializando um pouco mais o acesso, chegando em lugares que dificilmente, né, não vou dizer que impossível, mas que dificilmente a nossa arte chegaria, né? Até ontem, o F7 ele era para artistas locais. Aí ele cresceu, virou estadual. Aí daqui a pouco estava vindo artista do Brasil inteiro. Esse ano a gente teve a possibilidade de agregar artistas internacionais, justamente por conta dessas... Do digital. Do digital. Então, assim, continuem, vamos se especializando, vamos estudando, conhecendo. A gente nunca está pronto, a gente nunca sabe tudo. Agora, se você não produzir, você não vai fazer. Exato. Né? Não vai... assim, 100% pronto para tudo você nunca vai estar. Mas é só você não ter medo e confiar na sua equipe de produção, encarar a dificuldade, resolver como tem que resolver, e você vai falar, consegui. Eu vivo pensando em parar, sabe? Para com isso, né? É verdade. Vou achar que é verdade. Mas cada projeto é um desafio. Então, cada projeto que entra, eu falo, não, eu vou parar ali, tá bom, e enfim. Mas não tem como, a gente é movido a isso, mas eu tô falando isso para você que tem esse medão aí. Ok. Para você que tem esse medão aí, a gente também tem esse medão, cara. A gente também quer parar, a gente também não... A gente tem medo do novo, né? Eu falei lá atrás, minha cabeça é analógica, mano. E assim, eu tô falando com você digitalmente, é muito louco eu ver a câmera e saber que, na verdade, essa câmera são, tipo, sei lá, 50 pessoas, não sei se eu tô exagerando que vai assistir a gente, mas saber que essa câmera replica para 50 pessoas. Dá medo, eu tô com medo de falar aqui com vocês, por isso que eu sou iluminador, porque eu fico lá atrás. Fica lá atrás, me vê. Então perde esse medão aí, pô, vamos produzir. Vambora. E me chama para trabalhar. Valeu, Obrigadão mais uma vez, cara. Obrigado, Tescom. Obrigado, Baskerville, pela confiança. Obrigado, elenco, toda a equipe. Eu amo muito vocês e tamo junto. Replico todas as palavras do Cajá. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu.